Quando o negócio é móvel, isso mesmo, você entrar na sua casa e ter tudo sob medida para você caminhar, você ter aquele conforto, mas será que desenvolver projetos dessa forma faz com que as pessoas saiam satisfeitas? Nós vamos falar hoje com o diretor da Espada Movelaria e Design, Henrique Clemente, no nosso Business Connections, trabalhando com móveis, realizando sonhos e fazendo a diferença para as pessoas a partir de agora no nosso BC. Alô, amigas! Chegamos com o nosso Business and Connections e hoje o tema é trabalhar sob medida. Isso mesmo. Sabe quando você desenha o seu móvel e quando você vai colocar ele não se encaixa em lugar nenhum? Nós temos um especialista que vai desmistificar tudo isso para você. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso BC, sempre com o apoio da Voice Trainer Escola de Oratória, formação de palestrantes, Toye Produções e Eventos, também a Doco Technology, além da Toye Treinamentos. Estamos chegando nesse episódio número 32 para você. E com ele, que é diretor da Espada Movelaria e Design, Henrique Clemente. Que honra recebê-lo. E, aliás, tudo sob medida em você, hein, garoto? Muito bom dia, Sidney. É um prazer estar aqui hoje com você e com nossos telespectadores. Agradeço o convite e vamos lá falar um pouco mais sobre móveis sob medida. E olha só, você entrou no mercado recentemente, trazendo totalmente uma base familiar e trabalhar um negócio que, podemos dizer, tem alta concorrência, mas você traz um legado aí de mais de 40 anos de história. Como que é você chegar jovem, com menos idade do que o tempo da empresa, vindo da família da sua esposa? Fala para mim. Olha, é muito gratificante, tá? Eu tenho poucos anos na empresa, mas sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de mexer com ferramentas, mexer com móveis, sempre me encantava, eu já gostava, né, de ter aquele móvel bonito. Então eu entrei na empresa para fazer um teste, digamos assim. Fui convidado pelos meus sogros a trabalhar na empresa, e a empresa já há 49 anos no mercado. Então imagina só, né? Você trabalhando há mais de 49 anos, na verdade, mais de 50 anos trabalhando no ramo. Chega uma hora que você tem que descansar, tem que aproveitar a vida. E aproveitar de uma forma especial, mas um negócio que 50 anos atrás era diferente, a tecnologia era diferente. Eu visitei a Espada recentemente e vi pessoas lá, os arquitetos, escrevendo ainda na planilha e tal, mas depois tudo isso sendo digitalizado. Mas ainda não vou entrar nessa digitalização. 50 anos, os móveis diferentes, design diferente, e hoje vocês fabricam sob medida algo que é moderno. Como passar por todas essas fases da movelaria, passar por todas essas fases também das crises econômicas e se manter firme? Como que é para vocês lá na Espada? Sim, nós temos os nossos clientes fidelizados. Então, temos clientes que há 30 anos retornam para refazer os móveis, não porque eles estão ruins, estão estragados, mas sim porque eles querem renovar os móveis. Os móveis estão em boa qualidade e eles gostam do nosso serviço, gostam do nosso produto. Então, a Espada vem 49 anos por indicação. São 99% dos nossos clientes no boca a boca. E olha só, pessoal, veja, indicação. E hoje você ter uma relevância, uma fidelidade, uma palavra tão difícil. Tem gente que não é nem fiel, nossa, tem gente aqui na operação técnica que não é fiel em nada. Mas, ao mesmo tempo, como manter esse cliente fiel dentro da companhia? O que vocês fazem? Como que é essa interação? Como que funciona? Porque é muito interessante para a pessoa que está acompanhando o podcast de não só pensar em criar
trazer aqueles leads da internet e tal, várias coisas que muitas vezes chegam e são descartáveis. Por que descartáveis? Não servem para nada, só a pessoa querendo ver preço, preço, preço. E sendo mais fiel, fica mais assertivo para você. Como que é manter essa fidelidade? Qual é a estratégia que vocês utilizam lá na Raispada? Na Raispada, a gente utiliza a estratégia de dar um bom atendimento aos nossos clientes, do começo ao fim, Sim. e daí por diante. Então, nós procuramos, além de dar um atendimento personalizado, fazer com que os móveis, quando eles forem instalados, eles sejam instalados com excelência. Então, estamos sempre buscando a excelência nos móveis. E isso faz com que os nossos clientes gostem do nosso produto, gostem do nosso serviço, e nós damos todo o atendimento personalizado do começo ao fim. Temos, inclusive, assistências técnicas, que algumas vezes são solicitadas, e nós atendemos, procuramos atender de prontidão. Então, vamos sempre buscando a excelência em tudo que nós fazemos. E isso acaba fidelizando os nossos clientes. Daqui a pouco eu quero saber como que é a relação, como que é a comunicação, que antigamente devia ser no papel, hoje tem CRM. Você está gostando? Compartilha esse vídeo para as pessoas que estão acompanhando, que estão pertinho de você. Muitas pessoas querem aí trocar um móvel, querem entender como entrar nesse mercado. Essa é a ideia mesmo do Business Connections, fazendo com que você se sinta preparado caso queira entrar num setor tão competitivo quanto esse. Nós estamos primeiro só, sim, entrando ali nas entranhas, vamos dizer assim, bem redundante da palavra, não é verdade? Mas compartilhe nos grupos de WhatsApp ou siga-nos através das redes sociais aqui do Sidney Botelho Oficial e também do Business Connections e em todas as redes, LinkedIn, YouTube, TikTok e também no Spotify. Ainda nessa parte de fidelização, como que é feito o relacionamento, a frente de contatos, que muitas pessoas criam até call centers para ficar interagindo com o cliente. Vocês esperam o cliente tomar a decisão ou vocês têm aquele relacionamento de mandar aquela mensagenzinha? Como que é feito esse processo de controle de ausência do cliente para que o cliente sempre fique ativo dentro da sua base? Nós temos um relacionamento muito próximo com os nossos clientes. Então, buscamos sempre atendê-los e muitas vezes acabam virando quase amigos, ou até amigos de fato. Então, buscamos sempre conversar com eles, trazer um pouco mais na intimidade, até para entender o que eles de fato querem nos seus Sim. móveis. Não simplesmente, quero uma cozinha, quero um closet. Não, nós buscamos entender exatamente o que eles buscam. Então, vamos mais na intimidade, conversamos bastante com eles. É praticamente uma sessão de terapia. É legal que dentro você da pode nossa visitar a casa empresa. dele e ir quebrando os móveis devagarzinho, né? É mais fácil, que aí o cliente tem que trocar. Você vai lá, leva uma machadinha, né? E fica, aí cai, tem que trocar um móvel. Vocês não fazem isso lá não, né? Não, não, jamais. Jamais, jamais. Muito bem. Trazendo um pouquinho aqui, Henrique, hoje, como você vê o mercado como um todo de movelaria? Vocês têm um diferencial, obviamente, que são móveis fabricados sob medidas, diferente daquela empresa que faz o planejado como um todo. E como que está o mercado de móveis para vocês? Olha, há 49 anos é uma grande briga com os planejados, né, que acabam aí tendo valores muito abaixo do nosso. Então, cria uma grande competitividade. Mas nós costumamos dizer que não trabalhamos com um preço barato. Obviamente, não vamos empurrar, superfaturar, nem Sim. nada. Mas a nossa mão de obra é uma mão de obra cara, porque é uma mão de obra com excelência. Então, Sim. temos funcionários lá com 26 anos de casa. Então, é tudo muito bem feito, tudo muito bem analisado, para que nada passe batido e acabe, então, né, deixando algum cliente insatisfeito, né?
Então a gente Não, isso procura sempre a satisfação e a excelência para eles. Isso faz parte. Deixa eu falar do nosso primeiro apoiador aqui, falar da Voice Training. Você pensa em estruturar a comunicação da sua equipe? Você pensa em ter um time engajado, levando a mensagem que realmente o seu cliente espera receber de você? Se o seu time está totalmente desencontrado na comunicação, é hora de chamar a equipe da Voice Training Escola de Oratória para entrar e fazer um trabalho em company, fortalecendo a mentalidade de um time, melhorando a comunicação interna e externa, fazendo com que o seu cliente entenda realmente a necessidade do seu produto. E muitas vezes isso vem quando um comercial não consegue passar a mensagem ou fazer aquela apresentação tão sólida. Então, aproveite, entre nesse momento em contato com a Voice Training, QR Code na tela, para que você possa entender, levar um treinamento assertivo. E se o seu time está tendo aquele relacionamento conturbado, a comunicação não está tão fácil, é hora de trabalhar a comunicação não violenta. Então, com isso, a Voice Training tem tudo isso para você e vai resultar na melhoria e na ampliação e no crescimento interno da sua empresa através da comunicação. Voice Training, escola de oratória dentro da sua empresa. Henrique, hoje, analisando a economia nacional, nós tivemos um boom na pandemia. A pandemia vai completar 5 anos agora que ocorreu, que tudo ficou fechado, mas o cliente ele percebeu quando ficou dentro de casa que precisavam trocar os móveis, e um dos setores que na pandemia se manteve em alta foi o de móveis, foi o da construção. As pessoas começaram a mudar. Mas aí vem aquela dúvida, Sidney, muitas pessoas também ficaram sem dinheiro devido a uma demanda. Obviamente, alguns se prejudicaram, posso dizer que eu sou um desses elementos que fui prejudicado pela pandemia por trabalhar com treinamentos, eventos e apresentações, mas a sua área foi diferente. Como que você vê a economia para o seu setor hoje, Henrique? Certo. Na pandemia, houve um primeiro momento em que todo mundo ficou com medo, ficou dentro de casa, não queria sair. E, num primeiro momento, ela foi ruim, Sim, mas com o passar do tempo, as pessoas, como você disse aqui, as pessoas, por estarem mais tempo dentro de casa, começaram a perceber que precisavam ter móveis funcionais, móveis bonitos dentro de casa, porque estavam ali há mais tempo. E o fato de não estarem viajando, porque uma grande briga, uma grande concorrência também com os móveis, são as viagens. Porque sim. normalmente as pessoas preferem viajar do que ter um móvel bonito em casa. Obviamente que investem algum valor nos móveis, mas a maioria gosta de viajar, né? Conhecer o mundo por aí. Então o fato de terem ficado dentro de casa ajudou muito no setor dos móveis. E quanto que você acha que teve de impulsionamento das vendas? Olha, foi um bom impulsionamento, Tá. tá? Mas com o passar do tempo, do pós-pandemia, também as pessoas voltaram a viajar, as pessoas voltaram às suas vidas normais e, graças a Deus, não podemos reclamar. Hoje ainda seguimos com uma linha boa nas vendas e só tenho a agradecer porque Não, é isso muito difícil, né? Não, e Conseguir. a dificuldade que muitos passaram. Deixa eu só conversar com o amigo de casa, olhando aqui nos olhos. Realmente, quando você passa por uma dificuldade, você tem que entender o que aquilo está impactando no seu crescimento. Talvez aquele obstáculo seja para você mudar a direção, de você entender que o caminho seja outro, ou simplesmente a alternativa seja outro, ou simplesmente a sua estratégia está ineficaz para aquele momento. Então, muitas vezes, quando você encontra algo que esteja barrando justamente a sua evolução, é hora de refletir. E refletir para o empresário é
fundamental para que você ganhe oxigênio, para que seu cérebro tenha ainda mais disposição e gere criatividade, porque somos realmente preparados para estas mudanças. E quando nós falamos, principalmente do povo brasileiro, quem tem mais de 40 anos sabe o que eu estou falando, passou já por muitas situações, principalmente econômicas, entende que a cada desafio é hora de se renovar, é hora de recomeçar e tentar realmente encontrar a resposta de uma maneira instantânea. Mas a resposta não é tão instantânea, porque você precisa maturar totalmente aquele ambiente, a situação, trazer para o seu conhecimento para seguir totalmente o caminho esperado. Talvez até o objetivo mude, mas manter o objetivo é sempre fundamental. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia de vocês. Nós vemos hoje as empresas trazendo muito e você tem profissionais há mais de 26 anos. Como que é o relacionamento com a equipe? Como que é toda essa estrutura de recursos humanos? E como que é a rotatividade dentro da sua empresa e como você vê o mercado na rotatividade da mão de obra? Certo. Em questão da rotatividade, nós temos os funcionários com baixa rotatividade lá. Então, como eu comentei, já funcionário há 26 anos de Sim. casa, 25, 20, 10 anos. Então, é muito baixa a rotatividade e, inclusive, é muito difícil encontrar a mão de obra. Mas a mão de obra específica, especializada no que nós fazemos. Muitas vezes aparecem outros profissionais procurando emprego. Nós damos a oportunidade, mas infelizmente é difícil achar alguém que faça do jeito correto, o jeito que a espada costuma fazer. Então, nós procuramos estar próximos dos nossos funcionários. Eu converso com eles no dia a dia, cumprimento um por um todos os dias, pergunto sobre cada um, sobre a sua família, sobre como eles estão, que isso acaba trazendo o funcionário mais para perto, deixando ele mais confortável, até inclusive se tiver um problema, poder falar com a gente. Então eu busco sempre estar próximo deles, para que a gente também fidelize não só nossos clientes, mas os nossos funcionários também. Como que você vê a mão de obra em geral no Brasil? A mão de obra em geral está escassa. Acredito que com a tecnologia e com o empreendedorismo que veio agora, no sentido todo mundo quer ser empresário. E isso trouxe uma grande dificuldade para o mercado, porque todo mundo acha que é simplesmente abrir o seu CNPJ e está tudo ótimo, está feito a empresa, mas não é assim. Na verdade, o empresário ele trabalha muito mais do que o CLT. Então, as pessoas com esse pensamento de vou abrir meu próprio negócio, acabaram saindo do CLT e, porventura, começou a ter a falta de mão de obra, e no modo geral, não só com marcenaria, mas num todo. Não, o mercado ele está escasso e aí vem realmente uma forma do aprimoramento. Eu acredito que muitas vezes o que falta é a base ali. Nós temos muitos órgãos, associações, tem até o Serviço S que deveria fomentar mais isso na educação, trazer mais recursos para as pessoas e, ao mesmo tempo, a base, o jovem, hoje, até por uma questão da facilidade da internet, de ter, assim, algo instantâneo, muitas pessoas largam, querem trabalhar em setores que estão com facilidade, da rentabilidade ser fácil, sem muita responsabilidade. Trago isso muito pela escassez, não somente da mão de obra qualificada, mas também a geração do emprego como um todo. Porque as pessoas veem que hoje trabalhar no aplicativo
é muito mais vantajoso do que você trabalhar para dentro de uma empresa. Porém, se você está dentro de um aplicativo, e eu não digo somente para o transporte, mas sim eu vejo também na questão da alimentação, dos deliveries como um todo, ou da entrega de produtos através das lojas virtuais, também os motoristas de transporte geral, isso prejudica muito, porque você pode ter uma rentabilidade, mas falta um planejamento econômico por parte dessas pessoas. E aí que está justamente essa defasagem em relação da mão de obra. Deixa eu falar do nosso segundo apoiador. O segundo apoiador é sensacional, é a Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos esteve recentemente, no último sábado, com 4 eventos grandes e ao mesmo tempo o último foi com o cantor Tiaguinho, isso, Tiaguinho, um showzaço no Center Norte, no Expo Center Norte, Pavilhão Azul, com a equipe de cerimonial. Então você pensa em produzir o seu evento, você pensa em fazer aquela reunião com a sua equipe, você que é treinador, você que é palestrante, quer produzir e promover o seu evento, está aqui a Toye Produções e Eventos, com uma diretoria artística que faz com que todos os pontos sejam sob medida, como está aqui o nosso Henrique Clemente, mas ao mesmo tempo fazendo com que desde a chegada, o controle, os sistemas e também todo o áudio e vídeo, a equipe de recepção, o acesso, os brindes, todos os materiais que você precisa para a execução do evento, a Toye Produções e Eventos tem para você. Então não perca tempo, Toye Produções e Eventos lá no Instagram, corra, peça um orçamento e realmente entenda que vale a pena sim fazer com que o seu negócio seja mostrado para outras pessoas. Lembrei, também esteve na posse do presidente da delegacia sindical do Sindifisco com a equipe cerimonial também na última sexta-feira, com presenças do deputado Gilberto Nascimento, o deputado estadual Carlos Gianazzi, os vereadores Isaac Félix e também Celso Gianazzi. Ô, memória boa. Toye Produções e Eventos. Aí, vai lá no Instagram. A memória aqui às vezes funciona, né? E você vê que não tem, gente, não tem teleprompter aqui não. Aqui é tudo na raça. Arregaça as mangas e sai fazendo. Já que nós vamos sair fazendo, como que está a tecnologia para vocês lá na Raispada? Diz para mim. Olha, a tecnologia no mundo moveleiro mudou bastante. Então, dentro da espada, nós temos alguns maquinários que nos permitem fazer com mais agilidade os cortes, as furações, então toda a preparação dos móveis dentro da nossa empresa, da nossa fábrica. E existem também outros maquinários que nós ainda não possuímos, que são maquinários extraordinários que fazem parte do mundo dos planejados. Sim. Que nos planejados você tem uma facilidade em ter no programa alguns módulos prontos. Sim. E só lança para a máquina poder fazer todo aquele serviço de corte, furação, encaixes, e daí em diante eles fazem a montagem. E nós, lá com a tecnologia não tão avançada quanto eles, mas temos alguns maquinários muito bons, Sim. Nos permitem acelerar as nossas montagens, e nós fazemos os móveis todos na espada, montamos ele dentro da fábrica para ver se existe alguma coisa a mais a ser feita. Então nós fazemos a montagem dele e depois disso a desmontagem dele para serem embalados e entregues para os nossos clientes. Algo hoje que eu até comentei anteriormente é a logística. Como que é a logística de vocês? Que hoje praticamente vemos, e depois eu vou entrar no e-commerce também com vocês, mas a logística, como que é feita todo esse trâmite? São empresas terceirizadas? São equipes internas? Como que funciona dentro da Raispada? Na Raispada é 100% na Raispada. Tá. Nós fazemos o projeto junto dos nossos clientes, fazemos 3D, fazemos os móveis, limpamos, pintamos, porque temos pintura em laca também dentro da Raispada. Fazemos a limpeza
processo de qualidade, a embalagem e a própria logística da empresa. Os nossos montadores, todos os funcionários envolvidos na Raispada são da Raispada. Legal. E a Não temos logística, como que é o terceirização. trâmite de vocês? Como que é? Você já vai diretamente já a logística e o instalador para fazer? Como que é feito todo esse processo interno? Sim, nós temos profissionais qualificados. Nossos montadores são marceneiros, Sim. então eles estão extremamente qualificados para fazer o serviço de montagem na casa dos nossos clientes. Tá. Então, quando os móveis ficam prontos, nós fazemos a logística de quais clientes eles irão fazer a montagem, quais as datas, horários, porque muitas vezes temos restrições. E então é deixado para eles e é informado a eles que tal dia, tal data, eles irão sair com aqueles móveis. Existe uma numeração de cada pedido para que eles possam se localizar, inclusive, com o que é que eles têm que levar. Então, é tudo muito bem planejado na logística lá internamente. Não, isso é muito importante quando nós falamos sobre a logística, todo o processo, que dentro de uma companhia não adianta você só pensar no processo para atração do cliente. Toda a linha de produção ela tem que ser bem elaborada, não somente pelo o planejador em si, a pessoa que vai desenhar o projeto, ou o arquiteto, ou o designer, tudo isso. Não, todos têm que estar envolvidos porque a cadeia da mão de obra, da manufatura como um todo, ela tem que ser ali tão assertiva porque uma fração de segundos pode impactar no prazo desenvolvido lá na ponta, elaborado e desenvolvido até mesmo pelo gerente de projetos ou até mesmo pelo comercial. Então, as empresas têm que entender que um processo ele tem várias camadas e essas camadas têm que ser seguidas de forma minuciosa. E como que é a cobrança do cliente, Henrique? Em relação a prazo? Porque muitas vezes o cliente chega lá desesperado. Como que vocês trabalham essa ansiedade? Certo. Os clientes eles ficam bem ansiosos para receberem os móveis. Bom, afinal a gente está pagando por eles, a gente quer receber eles o quanto antes. Nós temos uma conexão muito boa com os nossos clientes, então buscamos sempre fazer a entrega dentro do prazo. Tá? Nós temos ali funcionários que analisam o prazo de fabricação, de acordo com o pedido que é feito. Então, nós procuramos sempre estar dentro do prazo. Sim. E muitas vezes os clientes querem até antes. E alguns até falam que, olha, se eu vou viajar, então só vou voltar daqui a um mês. A gente acaba até ganhando tempo em alguns projetos, um ou outro, mas a gente sempre busca atendê-los da melhor forma possível e dentro do prazo combinado. O cliente que viaja um mês é praticamente milionário hoje em dia, né? Mas, Henricão, vamos trabalhar o e-commerce. Como que foi a experiência de vocês no e-commerce? Porque nós vemos hoje essa facilidade da venda. Um clique você praticamente já está com a compra feita ali, então a venda feita e o cliente a compra feita. Só que, como que foi a vivência de vocês? Vocês estão, não estão? Fala para mim, por favor. Olha, nós não estamos dentro de um e-commerce, porque nós fazemos a venda, são feitas por indicação. Então, a maioria dos nossos clientes são indicação de outros clientes antigos. Muitas vezes fecham, famílias inteiras acabam fechando conosco os móveis, porque gostam quando vão na casa de um familiar e veem aquele móvel maravilhoso instalado e sob medida. Sim. Então, o e-commerce para nós não é algo que ainda pensamos de fato em investir. Mas já chegaram a comercializar? Já tiveram algum contato trabalhando essa modernização das vendas ou não? É um pouco difícil trabalhar o sob medida no e-commerce, porque quando você vende um móvel sob medida, ele tem que ser exatamente naquela medida daquele ambiente em que ele vai ser colocado. E aí precisa do contato do profissional antes. Então você precisa ter o contato do profissional antes. E aí precisa daquela medida. E eu mesmo, se eu sou o seu cliente, eu não sei medir nada, cara. Eu não sei milimetricamente
Talvez não seja, não sei nem usar trena, se duvidar, viu? Deixa eu falar aqui da grande novidade que nós vamos ter nos dias 17 a 21 de março, isso mesmo. Está chegando o curso de oratória presencial da Voice Training. Esse daí é um treinamento VIP, tá bom? São pessoas estratégicas para você participar e ao mesmo tempo uma turma reduzida. Por que é uma turma reduzida? Para que você possa entender que essa maneira de se comunicar não vai mudar a sua essência, mas você vai aprender técnicas que são técnicas que vão te ajudar a fazer uma boa interação com as pessoas, preparar uma apresentação de 3 a 10 minutos ali para que as pessoas possam entender o seu produto. Se você for mais audacioso, você pode estender até mais, mas depois, caso você queira ser palestrante, é uma outra formação, mas vamos ficar numa apresentação mais comercial, uma apresentação mais estratégica para um TCC. Você vai aprender interpretação de como lidar com aquela situação como um todo e fora que você vai se comunicar de uma maneira muito assertiva. Então essa é a ideia do COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, o treinamento que vai ser realizado na Voice Training. QR Code na tela para que você possa ter toda essa experiência passada por mim, Sidney Botelho, nesses 30 anos de comunicação. E além do mais, caso você, além do QR Code, você pode ir lá no meu Instagram, Sidney Botelho Oficial, e você entender como funciona a minha comunicação com as pessoas, já que diariamente você está aqui conosco no nosso Business Connections. Essa é a grande oportunidade, já está quase para fechar o carrinho, então 17 a 21 de março, das 18 às 22 horas, na sede da Voice Training, lá no bairro do Limão. Quem não sabe onde é o bairro do Limão? Do lado da Barra Funda, tá bom, gente? 3 minutinhos só, cruzou a ponte e já tá lá, porque teve um cliente meu aí que falou, nossa, Limão é muito longe, onde você está? Estou nas Perdizes. Meu amigo, você não sabe nem o mapa de São Paulo. Essa é a verdade, viu? Então tá aí, essa é uma forma de se comunicar, até mesmo olhando o GPS do celular, mas isso você não vai aprender lá não, tá bom? Vamos seguir aqui, é verdade, você que está na Rua Fausto, quantos minutos leva você até o bairro do Limão? Nossa, pouquíssimo. Dá 5 minutos, subiu a Exato. ponte Pompeia, subiu a Júlio de Mesquita Neto, você já está lá. 5 minutos. 5 minutos, aí uma pessoa falou, mas é muito longe, vamos marcar online. Eu falei, mas onde você está? Perdizes, sabe, é desantenado do mundo, né? Como que, falando de estar desantenado do mundo, como que é a atualização de vocês? O mercado, de vocês, em uma fração de segundo já tem um design novo. Como que é essa atualização? Nós temos funcionários que são designers de interiores, Sim. especializados em todas essas atualizações que nós temos no mercado. Temos as parcerias com os nossos arquitetos também. E os nossos fornecedores, eles são muito próximos de nós também. Temos muito contato com eles e eles sempre trazem uma novidade para nós em relação a ferragens, a tudo que for de material da marcenaria, inclusive maquinários também. Então, estamos sempre atualizados nessa questão da movelaria. Sim. Chegando mensagens aqui, um abraço ao Douglas Barreto, daqui a pouquinho vou falar da Doco, também a Bárbara Fiuza, o João Show, todo mundo mandando mensagem hoje aqui. Muito obrigado aí pela participação do nosso Business Connections. Olha, a grande novidade, olha só, a novidade é que a partir de março estaremos no portal IG, isso mesmo, no portal IG, no app do IG, no Play IG, estaremos sim numa transmissão maravilhosa. Então você que está acompanhando o Business Connections aqui no podcast Business Connections e também no canal do Sidney Botelho, você vai ter mais uma opção de assistir o nosso programa. No portal IG, um dos maiores portais, caso você não lembre, lá no passado tinha aquela propaganda do cachorrinho, lembra? Coisa linda. Então, muito obrigado ao IG pela participação e pela parceria que nós vamos ter aí com vocês, tá bom? O Henricão, trazendo um pouquinho mais, você, como jovem na movelaria, como que foi essa transição de carreira? Fala para mim. Essa transição de carreira foi algo inesperado, tá? E eu estava trabalhando na área de direito
Você é E advogado? não sou advogado, mas tenho bacharel em Direito Ah, muito bem. e tenho formação em Logística também. Oh, que legal. E eu estava trabalhando com Direito na época, quando me surgiu a oportunidade de trabalhar na Raia Espada. E eu abracei e fui abraçado por todos os funcionários da empresa. Uma coisa que eu nunca tinha recebido. E é algo muito difícil de se ter hoje em dia. Normalmente as pessoas ficam com medo, né, de, vai tomar o meu emprego, vai me tirar da empresa, se sentem ameaçadas. Isso já aconteceu comigo anteriormente. E na Raia Espada, todos me abraçaram, todos de fato fizeram, seja muito bem-vindo. E, e isso me deu mais gás para mais gás e mais garra para poder abraçar a indústria moveleira e seguir com o nosso trabalho. E como que foi tomar a decisão? Que tomar a decisão, porque praticamente você sai do CLT e vem empreender, teoricamente, porque agora você tem que pensar com a cabeça de empreendedor. Como que é tomar essa decisão? Eu já tomei essa decisão algumas vezes e falhei das outras vezes. Uma vez não foi falha minha, mas por conta da situação do nosso país, que na maioria das vezes está em crise, Sim. acabou me quebrando ali, porque eu tive um pedido muito grande, fui atender esse pedido e no fim, depois de tudo fabricado, a empresa não Mas era uma empresa conseguiu do quê? seguir. Era uma empresa de produtos para mesa posta, de Tá. tecido. Sim. Jogos americanos, Soplás. Então, ali foi uma grande rasteira que eu levei. E do mundo do CLT para o CNPJ é uma coisa difícil, não é fácil. Eu costumo tomar decisões desse tipo sendo analisadas, né? Então, a gente tem que sempre pensar antes de tomar uma decisão, se aquilo de fato vai ser bom para nós ou não. Muitas vezes acreditamos que seja e não é. Muitas vezes ficamos na dúvida, será que devo fazer isso ou não? Temos que sempre analisar se é uma boa proposta, se é um caminho em que você tem algum conhecimento, tem interesse. Então, temos que arriscar, né? Então, foi arriscado, mas graças a Deus deu certo e estamos aí até É hoje. isso daí, tomar decisões. E, aliás, vamos falar aqui da Doco Technology para você, amigo que está acompanhando. Você já pensou em organizar o seu negócio? Isso mesmo, o seu negócio, em quantificar os resultados e as tarefas? Você precisa falar com a Doco Technology, que é a especialista no sistema Bitrix 24, telefonia em nuvem e além de soluções em Power BI e as mais diversas soluções para dar a você, empresário, os números para uma melhor tomada de decisão. Veja, tomada de decisão tem que ser a cada fração de segundos, quanto eu gosto de falar aqui para vocês. Agende uma consultoria e entenda por que as principais empresas estão utilizando a solução da Doco Technology em todo o Brasil. Ligue 11 4293 0188. 11 4293 0188 é o WhatsApp da Doco Technology e também tem o e-mail contato docotechnology.com.br. Doco Technology, transformando dados em resultados. Valeu, Douglas Barreto, sempre na nossa audiência. Obrigado também por apoiar e desenvolver o empreendedorismo aqui no nosso BC. E só sistema bom lá, viu? Hoje, como que é a informatização lá na Raia Espada? Fala para mim. Hoje, inclusive, tenho entrado em contato com a Doco Technology para fazer um aplicativo para nós, para melhorar a nossa interação com todos os processos da empresa, porque hoje em dia uma boa parte ainda é feita manualmente, né, por pessoas, não temos aplicativos ou ferramentas tecnológicas que nos tragam essa facilidade. E até bom para controlar o CRM de vocês, criar uma linha de funil para melhorar o relacionamento. Exatamente. Junto ao cliente. O Henrique, trazendo um pouquinho mais aqui sobre a produção.
hoje, onde que está o maior gargalo de vocês? É a matéria-prima? É justamente a mão de obra? É a entrega do fornecedor da matéria-prima? Como que está ali o maior gap de vocês? O calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim. Olha, hoje nós temos muito problema com a falta de mão de obra. Como Tá, nós falamos anteriormente, sim. Então esse então é o ápice, é o passamos um top. ano divulgando vaga para marceneiro, para meio oficial dentro da empresa e apareceram ali dois, três interessados e, na verdade, não eram marceneiros. Era Então, aventureiros. aventureiros, exatamente. Então é um grande gargalo a mão de obra, de fato. E a matéria-prima é fácil? Como que está sendo essa chegada? Hoje tem muito no mercado, como que é? O fornecedor é rápido, ágil, tem que vir de outro estado, outro país, como que é isso? O fornecedor ele é bem ágil, eles entregam num prazo curto. Alguns, dependendo do tipo de ferragem, por exemplo, tem que ser importado. Mas procuramos sempre trabalhar com aquilo que nós temos aqui, porque às vezes se você tem uma dificuldade, tem um problema com alguma ferragem, você vai demorar muito tempo para atender o seu cliente numa assistência, porque não tem aquela ferragem aqui. Então procuramos sempre utilizar aquilo que nós temos disponível aqui no Brasil, mas também importamos algumas ferragens. E o atendimento dos nossos fornecedores é muito rápido. Tivemos aí, com aqueles desastres no Rio Grande do Sul, um grande problema, que a maioria das fábricas de MDF estão Sim. localizadas lá. Então, com aquele desastre que teve, tivemos muita dificuldade em receber os materiais, o prazo aumentou muito, que hoje, graças a Deus, já retornou à normalidade. Não, e olha só, que fase, quando você perde tudo, o que você pode fazer? Como recomeçar? Eu escrevi um capítulo no livro eh, Momento Zero, e ao mesmo tempo, no Momento Zero, deu um start, o recomeço. O recomeço você precisa ter inicialmente a ação, você precisa criar um novo planejamento, você precisa ter dentro de você algo que faça com que você acredite naquele projeto. Talvez acreditar, muitos gostam de falar que acreditar é ter fé, mas fé vai muito mais, algo transcendental. Eu já vou mais no acreditar, porque o empresário, além de ter fé, que eu acho que tem que ter, ele precisa acreditar que aquilo seja realmente relevante, não somente para ele, mas para os outros, para o cliente, para a sociedade, para as pessoas. Se aquilo for realmente relevante para você, primeiramente, pode começar a colocar para o mundo externo. Então, com isso, você passa a acreditar que aquilo pode ser algo transformador. E é algo que as pessoas muitas vezes não entendem. E eu vou falar agora da Toye Treinamentos para você. A Toye Treinamentos é uma empresa que leva, através do método Agir para Vencer, totalmente um conceito, soft skills, fortalecendo a performance e aumentando o desempenho da sua equipe. Você tem um call center, está tendo aquele turnover, aquela rotatividade da sua equipe, é hora de levar o Agir para Vencer para dentro da sua empresa, ou aquela palestra motivacional. O método Agir para Vencer trabalha 5 pilares: atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento, para você alcançar os resultados. Veja, são os soft skills necessários, onde você vai fazer com que a sua equipe tenha uma visão diferente do que realmente precisa para galgar e chegar nos resultados que você tanto espera. Toye Treinamentos lá no Instagram. Não perca essa grande oportunidade de levar treinamentos eficazes que fazem a diferença para centenas de clientes, e você pode ser um cliente da Toye Treinamentos. Henricão, hoje, como que está a utilização da inteligência artificial dentro da Raispada? E como está a inteligência artificial na sua vida? Fala para mim, garoto. A inteligência artificial dentro da espada somos nós mesmos. A inteligência artificial, ela ainda não
não faz parte da nossa produção, mas pretendemos sim, de fato, utilizá-las um dia. Ah, mas existem já no mercado inteligências aí que são capazes de fazer coisas incríveis. Existem maquinários que têm uma programação e uma mobilidade Sim. fantástica, então conseguem fazer aquele serviço de carpintaria, inclusive. Mas dentro da espada ainda não temos a inteligência artificial atuando na fabricação Na dos produção móveis, na como um todo. produção como um todo. E para você, o que você acha da inteligência artificial? Eu acho fantástica. A inteligência artificial é algo que veio aí uma novidade para a gente ter mais facilidade em acesso a algumas informações, em algumas funcionalidades. É uma coisa muito bacana de se trabalhar. Muito bem. Você está acompanhando? Aproveite para seguir também o nosso Business in Connections lá no Spotify. Isso, estamos no Spotify. Todos os episódios aqui, você pode colocar aquele tênis, você pode correr e no Spotify basta buscar Podcast Business and Connections. Lembra você que tem todos os episódios, esse é o episódio número 32 e você pode ouvir e também com imagem assistir quando você quiser, além dos canais como YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok e Instagram. Estamos em todas as plataformas levando esse conteúdo para você, trabalhando o business, trabalhando as conexões e trabalhando o relacionamento com você. Trazendo um pouquinho mais aqui, Henricão, até mesmo visando essa parte, vejo que você participa muito de rodas de negócios. Porém, como que é o setor de vocês de movelaria em relação a congressos, eventos? Como que é essa divulgação da informação? É mais fechadinho? Conta para nós. Nós participamos de algumas feiras que existem da indústria moveleira, mas o nosso grande forte mesmo é o network, é o boca a boca. Sim. Exatamente por isso que faço parte de alguns networkings aí, como fazemos junto aí parte de um Sim. deles. E é isso que traz uma boa credibilidade para nós e aproxima o cliente ou o possível cliente da nossa empresa. Não, isso é muito importante. Você que pensa em fazer, aproveitando aqui já para falar da Voice Training, olha só, essa grande novidade que teremos na Voice Training é a mentoria individual. Você pensa ser um treinador, você pensa em ser um palestrante, você pensa ter um acompanhamento particular, tá aí, a grande oportunidade QR Code na tela para que você possa fazer uma interação diretamente comigo, Sidney Botelho. São vários planos, ou seja, você pode ter uma interação comigo direto para 6 semanas, ou seja, 6 encontros de 2 horas para destravar a sua comunicação, falar tão bem quanto o Henrique Clemente, ou você pode seguir e ser um palestrante, fazendo todo um processo para subir no palco e levar o seu conhecimento. E dependendo do plano que você escolha, porque tem plano de 2 anos onde você vai dividir o palco comigo, vai ter totalmente uma estrutura de como produzir o seu evento, você obviamente sai totalmente diferente, trazendo a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Analiso você de ponta a ponta. Então, agende sim uma sessão experimental e venha levar o seu conhecimento, venha multiplicar, venha faturar sendo um treinador, sendo um palestrante, sendo um infoprodutor. Voice Training, Escola de Oratória, também lá no Instagram, além do QR Code que está na tela para que você possa se tornar um palestrante, um treinador nessa mentoria individual. Henricão, estamos caminhando no final do programa, mas antes eu quero saber quais são os planos da Ra Espada para 2025. Você vê algo próspero? Como que está para você 2026? Essa reta final aí desses 5 anos até 2030, que passa rapidinho. Passa voando, né? O tempo... É igual a Copa do Mundo. É igual a Copa do Mundo, é muito rápido o tempo. Nós temos aí uma boa visão do que pode acontecer daqui para frente, nesse ano, nos próximos anos. Acreditamos aí que
iremos aumentar as vendas, tudo dando certo, isso vai acontecer e tenho buscado trazer algumas novidades para a empresa para poder justamente abraçar mais clientes, poder a gente ter aí uma expansão maior, mas não procuramos nada com abertura de franquias, nem nada, apenas a nossa empresa. Nós temos ali a nossa fábrica junto do showroom, então tem toda essa integração da empresa, todo mundo se comunica ali dentro, então o que evita muitas falhas, muitas brigas e discussões. Então, assim, nós procuramos sempre estar nessa linha. É isso daí. Muito obrigado, Henrique Clemente. E eu sempre falo, você está atento no que será levado para dentro da sua casa. Fazer algo sob medida. Transformar o seu ambiente em um lugar agradável para você ter criatividade, você inovar, você elevar ainda mais a sua satisfação de conquistar algo. E quando você conquista algo, você tem que celebrar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja estar dentro de casa. E muitas vezes isso vem de encontro do que você realmente planeja para executar. Para executar, você precisa planejar, ou seja, definir passos a passos. E muitas vezes em um dos seus negócios, ou no seu negócio, ou no seu desejo empresarial, ou você como funcionário, gosto sempre de dizer que você como colaborador, você tem que pensar com a cabeça do dono da empresa, ou se a empresa é uma multinacional, pelo menos do seu líder direto, porque ele está conectado com os decisores. E quando você está com essa mesma linha de pensamento, essa mesma estrutura mental ou cerebral, você consegue sim colocar em pauta. E quando você chega lá no destino, comemorar, estar sentado num sofá ou simplesmente degustando de um ambiente harmonioso, faz com que você saiba que você chegou ao sucesso. Você chegou no ambiente que você tanto sonhou lá atrás. E sonhar é acreditar e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de elevar ainda mais o seu poder de decisão. E é isso, o Business Connections está aqui sempre para você, trazendo profissionais como o Henrique Clemente, da Raispada, que eu agradeço muito a presença mais uma vez. Esse é o episódio 32 e eu lembro a você que a partir de março estaremos no IG, Portal IG. Agradeço a Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrante, também a Toye Produções e Eventos, a Toye Treinamentos, a Doco Technology e também a todos que estão envolvidos nessa transformação. Se você gostou, compartilhe. Se você realmente amou, comenta. Isso daí, porque o Business Connections está aqui de segunda a sexta, trazendo isso para você, o que há de bom no mundo dos negócios e também nas conexões. Eu, Sidney Botelho, fico por aqui. Volto amanhã, desejando a você um grande dia, um grande abraço e, como eu gosto de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até mais, tchau, tchau.